Nuno Coelho, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Yara Ribeiro, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Ricardo Alexino Ferreira, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Inara Flora Firmino, sou mestranda em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Bem, estamos aqui nesse novo encontro, mais um encontro do ciclo de conferências para o futuro do Brasil. Hoje, nessa tarde, com o professor da ECA, o professor Ricardo Alexino Ferreira, que vai conversar conosco sobre ética, mídia e a diversidade étnico-social no Brasil, é isso? Exatamente. Então, esse é o nosso encontro para esse dia de hoje. Então, quero agradecer, né, as pessoas por esse momento. Né? Então, por favor, professor, vai começar. Bom, a temática que nós vamos abordar aqui é sobre a questão da diversidade étnico-social. O mundo contemporâneo, você consegue pontuar alguns elementos que são bastante importantes, né? Então, uma mudança no conceito de política, uma mudança no conceito de direito, porque a cidadania ela começa a se tornar o elemento mais importante, a questão dos direitos humanos, e junto a tudo isso, ou talvez fomentando tudo isso, nós temos aí a questão das diversidades, né? Então, o mundo ele passa a ter novas configurações. Então, por exemplo, o pensamento que seria bilateral, né? Então, a heterossexualidade, a questão de determinados privilégios de determinados grupos a partir das suas condições étnicas, a questão de gênero. Então, vão aparecendo elementos que colocam o ser humano num processo de diversidade. Os discursos todos até então eram discursos eram narrativas do poder, né? Então você tinha a narrativa europeia, que a gente vai chamar de eurocentrismo, você tinha a narrativa das relações heterossexuais, né? Então a maior parte das novelas, dos contos ocidentais, elas estão na relação homem e mulher, né? E você vai ter a questão mesmo da subserviência da mulher, que seria aí a questão de gênero. O final do século XX, ele vai pontuar outros elementos. Não que eles não existissem no decorrer da história, mas eles vão se tornar mais evidentes no final do século XX e agora no século XXI. Então, o que a gente vai ter dentro desse processo? Começam a aparecer indivíduos que não estão em determinadas situações, né? Então, assim, a comunidade LGBTI+, é a que mais cresce nesse sentido. Entra a questão, por exemplo, étnica, né, envolvendo a questão do negro. É quando a sociedade começa a questionar, esses grupos começam a questionar quais são os privilégios de determinados grupos dentro da sociedade, aquilo que a Lia Weiner chama de privilégios da branquitude. Então, é o momento que começam a aparecer as políticas afirmativas, e isso segue para todos os segmentos que até então não eram sujeitos dentro desse processo. Bem, então, eu compreendo que a diversidade seria um mote desse século. Eu acho que a diversidade, não só o mote, ela está no agendamento praticamente do mundo inteiro, né? Se você for pegar todos os parlamentos, pelo menos do mundo ocidental, discutiram ou estão discutindo, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É impressionante, né, que essa temática só chega no final do século XX. E todos os países começaram a discutir isso. As políticas afirmativas, né, elas começam a ser discutidas, já estavam em discussão nos Estados Unidos, né, durante o período dos direitos civis, mas elas chegam no Brasil no final dos anos 80. Né, as questões das políticas afirmativas. E essas questões, elas trazem junto um novo conceito de cidadania. Porque esses indivíduos que até então estavam excluídos desse processo, eles se tornam aquilo que eu chamo de novos cidadãos.
neocidadãos, né, que eles vão aparecer com direitos, pedindo a garantia do Estado, exigindo essa garantia. A palavra acho que é exigência, né? Exigência, porque às vezes a gente pensa que foi um processo natural que aconteceu e que são concessões, e não são, né? Tudo isso está acontecendo porque grupos sociais, movimentos sociais se juntaram e estão exigindo isso. O Brasil, por exemplo, é um país muito complicado quando se fala da questão de movimentos sociais. Então, desde o período colonial, tudo aquilo que é chamado de movimento social, no Brasil é chamado de rebelião, insurreição. Todos os movimentos sociais brasileiros são criminalizados no decorrer da história, né? Não tem um movimento social que não é criminalizado. No meio do processo, nós tínhamos aí os abolicionistas, né, que estavam lutando pelo fim da escravização. Nós tínhamos já as lutas, os quilombos, né? Então, assim, aquela coisa que a história oficial coloca de que a escravização do negro era tranquila porque o negro aceitava, isso é historiografia oficial, né? Pelo contrário, houve muita luta por parte dos indivíduos escravizados pela sua libertação, que, no entanto, os quilombos estão aí, né, provando essa história. No período ali, na segunda metade do século XIX, nós temos os abolicionistas, que estavam lutando pelo processo de abolição. E, por incrível que pareça, né, cumprindo o texto que a elite sempre fez no Brasil, a princesa Isabel, que não tinha nenhuma afinidade com os escravizados, inclusive a Mary Del Priore, ela escreveu um livro pegando as cartas que a princesa Isabel escrevia para o pai, e ela dizia que, primeiro, quando ela se tornou regente, que ela não suportava o papel de regente, ela tratava os escravizados de uma maneira muito ruim, colocando apelidos. Teve um escravizado que contraiu tuberculose, já idoso, ela se negou a dar a abolição para esse escravizado. Então, assim, ela era uma pessoa que não tinha nenhuma afinidade com o processo abolicionista. No entanto, sofrendo pressão da Inglaterra e de outros, ela vai e cumpre aquele papel da elite brasileira que quer falar, olha, veja como somos bons e concedemos, né? Então, praticamente tentou silenciar todo um processo de abolição que já vinha acontecendo. Então, o Brasil é um país muito complicado, porque é um país que desrespeita muito os direitos humanos, mas é um país que, ao mesmo tempo, quer ser o povo mais legal do mundo, e não é, né? Porque é um país que mais mata o jovem negro da periferia. Tem alguns dados estatísticos que, se eu não estiver enganado, a cada 9 horas um jovem negro ele é assassinado. A cada 12 horas uma pessoa trans ou uma pessoa homoafetiva é morta por crime de ódio. E até a meia-noite de hoje, 12 mulheres vão ter sido assassinadas pelos seus companheiros ou por pessoas próximas. Então é um país muito violento, e essa violência, que até então era encoberta, ela está vindo à tona mesmo, porque quando você tem um poder constituído, né, e um presidente dentro do poder, e ele com um discurso de ódio, um discurso violento, ele legitima a violência na sociedade, que, no entanto, a gente já está percebendo o quanto que essa violência ela vem acontecendo. Então, é curioso assim, porque a ideia é a narrativa, né? Então, a narrativa é que o Brasil é um povo legal, que no Brasil que nós somos bons, né? Somos cordiais, e a gente reconhece que na história do Brasil nós não somos tão cordiais assim. Não somos. Aliás, o Estado brasileiro não é um Estado cordial. Eu não sei nem se nós somos ou não, mas o Estado brasileiro não é um Estado cordial, é um Estado violento, e ele representa essa violência na própria narrativa de chamar de rebelião. A ideia é que no Brasil ninguém lutou pela liberdade. Exato. Né? Então, eu acho isso curioso, assim, como não lutou? Não lutou, e ocorreram muitas lutas. Que, no entanto, assim, é tão complicada essa questão dos movimentos sociais, que na contemporaneidade a imprensa, como o jornalista é um narrador, deveria ser um narrador da contemporaneidade,
ele tem muita dificuldade em falar de movimentos sociais. Então, por exemplo, vamos imaginar uma greve de motoristas de ônibus, numa cidade como São Paulo. As manchetes elas saem, e a angulação das matérias. Milhões a pé por causa de greve de motoristas de ônibus. Pouquíssimos veículos de comunicação dão. Motoristas fazem greve por melhores salários. Né? Parecem duas matérias distintas. E são. E a opção que a imprensa dá, e já vem esse histórico, né, de que o movimento social é algo que provoca incômodo, é algo criminalizado, que a própria imprensa contemporânea ela vai reforçar esse modelo, né, de que qualquer movimento social está provocando problemas na sociedade e não vê quais são as reivindicações. Nesse processo de construção da cidadania, de construção do pluralismo, né, do reconhecimento e da valorização das identidades, é preciso ressignificar as palavras, é preciso ressignificar a história, e nós percebemos que você utiliza palavras de modo deliberadamente diferente. Por exemplo, você utiliza a palavra escravizado e não a palavra escravo, não é? Por que isso é importante? E queria lhe perguntar nesse contexto também, como é que você vê o modo como a África é mostrada no Brasil, como é que os nossos meios de comunicação, a nossa universidade, a nossa inteligência, não é, retrata a África, e como o seu trabalho tem contribuído para alterar essa visão? São muitas perguntas, né, e bastante complexas, é bom você ter tocado nisso. Eu vou começar falando da questão das terminologias. Né? O final do século XX, as pessoas começam a entender que estão fazendo narrativas. Né? E aí começa a aparecer a necessidade, e aparecem os novos sujeitos sociais, né? Os neo-cidadãos que estão aparecendo. Então, segmento LGBT, a questão do grupo negro que vai aparecendo. Quando eu falo aparecendo, dá a sensação, não existiam... Não, estão aparecendo enquanto sujeitos, que até então a historiografia os tratava como objetos. Né? E dentro desse processo, você começa a ter que usar qual a melhor terminologia para isso. Então, no decorrer da história, por exemplo, vou pegar o caso, a questão do negro. Durante o período colonial e até a segunda metade do século XIX, todo negro ansiava se tornar preto. Queria essa passagem. Por quê? O negro era o escravizado e o preto era o liberto. Então, assim, era uma mudança de condição. A terminologia ela fica até o final do século XIX, o termo preto como sendo um termo positivo. Logo depois começam os movimentos sociais. Então, assim, alguns pesquisadores dizem, porque a gente acha que o escravizado, ou mesmo pós-escravização, de que esse negro ele não dominava a escrita. Né? Tem alguns trabalhos que dizem que os negros escravizados que chegaram, os africanos escravizados que chegaram aqui, em algumas situações tinha mais pessoas letradas nas senzalas do que na Casa Grande, né? Porque eles foram retirados de sociedades já formadas. E quando chega no século XX, por exemplo, os jornais feitos por negros e para negros eram uma quantidade imensa, eram muitos jornais. Né? Que, no entanto, a gente tem os grandes nomes da literatura brasileira, Machado de Assis e vários outros, né, que seriam negros. Né? E a historiografia oficial, inclusive, tenta embranquecer, né, o Machado de Assis. Nós tivemos aí um exemplo, que é a Caixa Econômica, quando completou, me parece, 100 anos, ela fez uma matéria, porque o Machado de Assis era cliente, foi um dos primeiros clientes, né? E ela fez a homenagem com um ator branco. E aí a população negra reivindicou, ela teve que gravar uma outra publicidade com um ator negro, representando aí o Machado de Assis. Então, além da historiografia fazer isso, né, ela tenta embranquecer aqueles que ela considera grandes nomes brasileiros. Mas aí, o que vai acontecer no século XX com a questão da terminologia? O
termo negro ele é resgatado. Que aí você tem um movimento chamado Frente Negra Paulista, né? Então o termo negro ele passa a ser resgatado. Logo nos anos 50, o termo negro ele cai em desuso e você tem o termo pessoas de cor, que é um termo que vai ser utilizado nos anos 50. Nos anos 60, você tem um movimento da contracultura, que é um movimento hippie, em que você vai ter a ascensão do movimento feminista, do movimento negro. O termo negro ele passa a ser resgatado. Nos Estados Unidos se utilizava o termo nigger, que hoje é pejorativo, né? Se uma pessoa nos Estados Unidos chamar uma pessoa afro-americana de nigger, né? vai para a cadeia, né? Então, assim, aí começa o movimento Black Power, né? Dentro desse processo, e aqui no Brasil o movimento negro, que aí cria até um dos maiores movimentos negros da história do Brasil, que é o Movimento Negro Unificado. Aí nós vamos avançando, chegamos nos final dos anos 80, aparecem dois outros termos, afrodescendente e afro-brasileiro. O afrodescendente ele é muito impreciso, né, porque assim, pela história, segundo os arqueólogos, né, toda a humanidade foi na África, então toda a humanidade é afrodescendente, e o termo afro-brasileiro ele começa a ser utilizado, e mais utilizado dentro de universidades. O movimento negro rejeita esse termo, porque fala assim, olha, estão querendo dizer que o negro brasileiro, então, é metade afro e metade brasileiro, ele não é na íntegra brasileiro. E o termo, hoje, ele é mais utilizado em trabalhos acadêmicos, né? E, para grande surpresa, quando a gente tem há cerca de 5 anos, mais ou menos, aparece aí o termo preto. E é um termo usado pelo movimento negro. Então, assim, o movimento rap já vinha utilizando isso, né? O movimento rap falava assim, olha, nós não somos nem negros, nem afro-brasileiros, nem afrodescendentes, somos pretos. Eles já falavam isso desde os anos 80. E já agora, há uns 3, 4 anos, o termo preto ele é resgatado e a população negra começa a se autodefinir como preta, né? Então, assim, vários artistas, vários militantes têm falado isso. E o IBGE começa a colocar como método de classificação o termo preto e resgata um outro termo que era muito pejorativo, que é o termo pardo, né? Então, resgata. Então, os termos eles vão sofrendo muitas mudanças, né? Se a gente for pegar também a questão do termo, pegando a questão das pessoas homoafetivas, né? Você tem a mudança do termo lá nos anos 80, final dos anos 80, começo dos 90, aqui no Brasil, né? GLS. Gays, lésbicas, simpatizantes. Aí depois há uma convenção, aí o termo ele modifica também. Então aí se torna gays, lésbicas, bissexuais e travestis. Aí as pessoas trans reivindicam. Aí a sigla é gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E vão aparecendo outras reivindicações. Por exemplo, as mulheres lésbicas, elas disseram que elas as mulheres como um todo são submetidas nas relações heterossexuais ao machismo. E elas não iriam aceitar isso em relações homoafetivas. Aí elas exigem que a sigla, o L, passe para frente do G. Então hoje é lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Aí aparece o termo queer, que é um termo das pessoas que não se classificam em nada, dessas designações, intersexuais e assexuais. Né? Então, assim, é uma sigla enorme e muita gente vira e fala, mas a terminologia não muda a situação dessas pessoas, desses segmentos. Muda, porque a partir do momento que você tem uma preocupação em utilizar essa terminologia, significa que isso já está em construção de cidadania. Por exemplo, eu chamar uma pessoa hoje de aidética ou chamá-la de pessoa com HIV, pessoa sintomática, pessoa assintomática, é muito diferente. Ou chamar uma pessoa leprosa e falar é uma pessoa portadora de hanseníase, é muito diferente. Ou aleijado, dói os ouvidos, né? O termo, por exemplo, passou aleijado, deficiente físico, portador de necessidade especial, e hoje se fala pessoa com deficiência ou pessoa com pouca mobilidade, né? Então, as terminologias, você perguntou, elas são extremamente importantes, porque além delas trazerem a questão da cidadania, elas trazem a questão política também, política, educativa. E o que a gente percebe é que
não há um grande domínio dessas terminologias nem dentro da educação, nem dentro da comunicação, nem dentro do meio jurídico. Né? Então, assim, apesar que quando foi discutido, foi até na época do Joaquim Barbosa, o STF, foi consultado se casamento entre pessoas do mesmo sexo se feria ou não à Constituição. E ele utiliza, o STF acaba utilizando uma terminologia que era do movimento. Aí fala relações homoafetivas, né? Então, assim, que seria o termo mais contemporâneo, né? A homoafetividade, porque você não está falando de coisas, né? Você está falando de relação entre pessoas, né? E não só a relação sexual ou comercial, né? Exatamente. Aí, para falar da narrativa, você explicou, né, bem na questão da terminologia, mas o que mais, quando você diz narrativas, construção de narrativas, a gente poderia colocar, ou destacar como elementos narrativos? A narrativa, eu penso que ela é tudo, né? Então, assim, o que nos difere, por exemplo, dos outros animais, é que nós temos uma capacidade narrativa. Então, assim, pegando a nossa estrutura psíquica, né, pegando aí emprestadas teorias de Freud, de Jung, né, nós somos seres marcados pela subjetividade. Por isso que gostamos tanto de contar histórias, né, porque cada vez que contamos a história, nós vamos consolidando aquilo que somos enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Então, as narrativas, elas estão em toda parte. O que acontece é que numa sociedade marcada pela ideia de poder, de submissão, de grupos dominantes, esses grupos dominantes, eles detêm o poder de uma coisa que se chama a escrita, os meios de comunicação. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a contar a história a partir do viés deles. Mas todos nós temos narrativas. Então, por exemplo, eu estive em Angola e numa cidade chamada Dundo, tem pessoas pobres lá e tem pessoas ricas também. Né? Mas quem está contando a história de Dundo? Que história está ali dentro do museu? E eu estou falando de africanos negros que compõem aquela sociedade. A história acaba sendo contada por quem detém o poder. Os negros africanos que detêm o poder econômico. Por qual motivo, por exemplo, se fala, nós temos aqui mesmo no campus, né? Então tem construções muito bonitas, né? Históricas, né? Por qual motivo elas contam uma história que pertence à história de uma elite, dos fazendeiros de café e tudo mais? Porque a casa das pessoas mais pobres era feita de material que deteriorava, que desapareceu no tempo. Então, as narrativas, elas começam a ser contadas a partir de quem detém esse poder econômico, inclusive de perpetuação dessa história. Agora, significa que a população mais pobre não tem história? Significa que os nossos indígenas não têm história? Né? Eles têm narrativas. O que está acontecendo nesse final do século XX, início do século XXI, é a busca dessas outras narrativas. Então, assim, e que é muito bom. Eu acho que a universidade, ela começa, a própria USP e outras universidades, a procurar novas narrativas. Então, por exemplo, a história da Europa a gente já sabe. Basta pegar os planos de ensino da universidade, de todos os cursos da universidade, talvez as exceções vão ser os cursos de humanas, né? Talvez dos departamentos de letras, ciências sociais, alguma coisa de comunicação, mas a maior parte dos cursos, né, as referências que tem são de autores europeus ou norte-americanos. Né? Então, assim, por qual motivo? Significa que autores africanos não produziram nada? Significa que autores latino-americanos, aqui da América do Sul, da América Latina, não produziram nada? Né? Então, assim, nós temos uma universidade hoje eurocêntrica, etnocêntrica, e aí algumas pessoas começam a repensar isso daí. Né? Eu, por exemplo, assim, me interessa saber quem são os intelectuais africanos, os países africanos de língua portuguesa.
Então me cria um incômodo, porque eu não quero ver a África do ponto de vista da miséria. Eu quero ver outra coisa. E tem grandes intelectuais. Aí eu começo a fazer pesquisa lá e tem mais pessoas pesquisando isso. E tem mais um detalhe, né? Assim, como os grupos dominantes, eles têm o poder também de manipular tudo. Por exemplo, os grandes laboratórios europeus, eles muitas vezes vão até as comunidades indígenas, veem como eles lidam, por exemplo, no dia a dia, né? Extraindo plantas, ervas, para poder fazer alguns tipos de medicamentos, né, contra picadas de animais peçonhentos, contra a malária e uma série de coisas. Eles vão, pegam esses produtos, levam para os seus países, extraem os princípios ativos, transformam em medicamentos, vendem para a gente, não pagam royalties nem nada para os indígenas, e a gente paga um alto preço por esses medicamentos. Então, assim, a gente precisa começar até a repensar o que é ciência. Esse indígena que tem uma metodologia, que ele consegue lidar bem com aquele meio ambiente, que outras pessoas não conseguiriam, né? Será que eles não estão produzindo ciência? A ciência só é um bem dos países ricos? Outra coisa também que a gente precisaria pensar, porque nós nos sentimos integrados como ocidentais, né? Então, assim, olha, estamos no mesmo nível dos países europeus, ricos, dos Estados Unidos, só que tem que, quando eles nos colocam na narrativa deles, nós também somos inferiorizados, nós também somos inferiores. Né? E aí seria necessário pensar qual que é a ciência brasileira. O que a ciência brasileira está produzindo? Eu, por exemplo, eu cubro muito, em toda a minha vida profissional como jornalista, eu cobri muito a área da ciência, jornalismo científico, divulgação científica. Né? E a ideia que a gente tem, eu acho que é uma ideia equivocada, de que a ciência é universal. Não, a ciência, o bem da ciência deve ser universal, mas qual que é a ciência brasileira? Qual que é a identidade da ciência brasileira? Ou mesmo da área de direito, né? Assim, qual que é a identidade nacional do direito brasileiro? Eu sei que o direito, eu não domino essa área, né? Mas eu sei que o nosso direito não é o anglo-saxão, né? É o direito... Tem uma origem romana. Romana, né? Mas assim, qual que seria a identidade brasileira do direito? Sabe por que eu pergunto isso? Porque um aluno que é preparado dentro da universidade, apesar que isso está começando a mudar, né? Em São Paulo tem a professora Eunice Prudente, tem um curso de Direitos Humanos de pós-graduação, então há uma tentativa de mudar. Mas a partir do momento que um vestibulando, ele passa no vestibular para Direito, ele já vem de determinadas classes sociais. Ele começa a fazer o curso e dentro do curso dele não tem diversidade étnica, né? E nem diversidade de classes. Né? Ele vai fazendo o curso dele. Quando ele está sendo alimentado dentro de uma sociedade racista, ele traz também dentro dele tudo isso. E quem vai falar isso é o Sérgio Adorno, inclusive, que ele fez uma pesquisa, que ele fez um levantamento de dados, que juízes, ao julgar pessoas pelo mesmo crime, ele diferenciava a pena quando eram brancos e quando eram negros. Os negros recebiam a sentença maior, né? E os brancos a sentença menor. Isso é um trabalho do Sérgio Adorno, que pertence ao Núcleo de Estudos da Violência, que levantou isso aí. Por qual motivo isso acontece? Porque você tem um direito em que não se contempla a realidade social brasileira, né? Então, assim, esse direito está distante. E pior, né, a gente tem tido os péssimos exemplos do STF, mesmo da OAB. Né? Por exemplo, a gente está vendo o que está acontecendo nesse país, como essas instituições não intervêm, não falam nada. A OAB só ficou irritada, e com razão, quando o que está na presidência insultou o presidente da OAB. Mas porque ela também não ficou irritada com tudo que aconteceu, porque ela apoiou um impeachment.
né? Tem a imprensa, que seria a minha área, né, que é um desastre, o que a imprensa tem feito, que tem me criado, a mim e aos meus colegas, né, crise de identidade, que jornalismo a gente vai ensinar para esses alunos que estão aí. A gente está sendo obrigado a repensar um outro tipo de jornalismo, porque o jornalismo hegemônico é um absurdo, tem contribuído para toda essa situação que está dentro do país. Então, quando eu estou falando de narrativas, eu estou pegando todas essas narrativas, e que ainda tem o poder. Agora, a grande luta, e está começando a surgir, a aumentar pesquisas que estão buscando outras narrativas, né? Narrativas de outros grupos, de outros segmentos, propondo mudanças. Talvez tudo isso tenha um lado positivo que faz a gente sair da zona de conforto. Então, se eu sei que eu não posso chegar em sala de aula e falar para o aluno, olha, esse jornalismo está sendo produzido, tecnicamente ele pode estar interessante, bonito e tudo mais, mas o conteúdo dele é nefasto, me obriga a pensar qual que seria o melhor jornalismo. Por exemplo, eu tenho na rádio a USP um programa chamado Diversidade em Ciência. É uma tentativa de você trazer a questão da diversidade para dentro dessa temática. Então, tem pesquisadores que estão falando da homoafetividade, tem pesquisadores que estão falando da questão étnica, da questão indígena, da questão de gênero, né? Vários temas sendo abordados. É uma forma. Então, é possível tratar todos esses temas para todos os indivíduos de todas as idades. Ricardo, eu quero fazer mais uma pergunta, mas eu vou deixar a Inara falar também, né? Desculpa, Inara, eu falei fazer uma pergunta. Vocês não me interrompem, eu né? Eu tenho uma pergunta aí, né? Mas eu vou deixar a Inara comentar. Professor, dentro desse processo que o senhor está falando, de formação de identidade, pensando nesses novos cidadãos que estão surgindo, fala no microfone. O que a gente vê, por exemplo, o senhor citou a professora Eunice, lá da Faculdade Eunice de Prudente. Direito, isso. Tem a professora Gislene também. Gislene do EIACH, né? Isso, ela é da EIACH, mas ela está vinculada ao programa de Exato. Pós-graduação e ela é da disciplina de Direitos Humanos. Denis de Oliveira. Sim, mas assim, pensando nas pessoas... O Denis também é do direito? Não, né? Ele esteve no direito. Mas são pessoas que a gente vê que elas estão dentro do direito, elas influenciam o direito de alguma forma, mas é um processo que a gente não vê a USP como diversa, incluindo as multiplicidades e as diversas formas de pessoa que existem dentro da sociedade. E que isso incute, por exemplo, nas nossas pesquisas, né? Porque o negro ele continua sendo o sujeito a ser investigado e não o sujeito que faz a pesquisa. Ou então, por exemplo, a gente pensa em algumas frentes que incluem leituras de autores negros, muitos norte-americanos, mas, né, a gente vê a ascensão de leituras da Lélia Gonzalez e de outros professores negros, mas que é isso, a gente vê leituras entrando, mas o negro continua fora da universidade. E eu acho que isso resulta muito, né, da história do Brasil, mas é um processo também que eu não vejo perspectiva de mudança, por exemplo, dentro das grades das universidades. O direito ele tem uma grande resistência de incluir leituras, de incluir pessoas negras. E eu queria saber, por exemplo, como o senhor faz dentro de sala de aula para tratar dessa temática, né? Não só diversidade étnico-racial, mas LGBT, as pessoas com deficiência, porque o senhor fez esse trabalho na África, né? Mas o senhor tem o trabalho aqui no Brasil também. E aí eu queria saber como o senhor faz esse trabalho digamos assim, de empoderamento das pessoas negras que estão dentro da sala de aula. Porque eu, tanto no meu processo da graduação quanto agora, eu busco muitas referências externas. Agora que eu tenho também tentado utilizar mais autores da América Latina e agora, por exemplo, que eu estudo o movimento de mulheres negras, eu tenho também tentado
focar em leituras de mulheres negras. Mas é um processo assim que é bem recente, né? E principalmente do direito. Se a gente for pensar, quase não existem pesquisas produzidas por pessoas negras e livro, doutrina, essas coisas não tem. É tudo bem nesse processo eurocentrado mesmo. E aí eu queria saber como o senhor faz. Olha, quem mexe com discurso de texto, mexe com linguagem, né? Então é o caso do professor, é o caso do jornalista, é o caso de escritor, só não faz mudança porque não quer. Né? Então, assim, a universidade ela não é um monolito. Os professores aqui sabem, né, que se você quiser mudar o seu plano de ensino é possível mudar. Talvez não mude imediatamente, vai passar por câmeras e tudo mais. Eu já mudei várias vezes os planos da minha disciplina, né, e aprovados, inclusive mudando o nome da própria disciplina. Então, assim, só não muda quem não quer ou não vê importância nisso. Agora, eu acho que, me parece que a universidade, eu não vou pegar a universidade porque tem muitos cursos que eu não conheço. O curso do direito também eu não conheço, seria leviano de falar de um curso que não é meu. Mas, por exemplo, dentro da própria ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes, pegando os cursos de jornalismo, outros de comunicação, o que eu percebo é que muitas vezes as matérias estão envelhecidas. Né? Então, assim, existem casos de professores, não quero fazer crítica aos professores, não é isso, mas que dão a mesma disciplina durante décadas, do mesmo jeito. Né? Talvez não ter uma percepção, né, de que o mundo está mudando, né? Ou mesmo também o processo de seleção da FUVEST, né? Bem que já mudou muito nos últimos tempos, né? Traz um aluno muito mais reflexivo, né? Mas poderia mudar muito mais, né? Então, assim, você tem a estrutura da universidade, ela já começa na preparação desse estudante que vai entrar na universidade. A universidade ainda é muito marcada pelo pensamento positivista do Augusto Conte, né? Então tudo departamentalizado, tudo voltado para a especialização. Se você for ver, por exemplo, assim, nós temos um grande guarda-chuva chamado USP, as unidades que não se comunicam, a ECA não sabe o que a FEA faz, a FEA não sabe o que a Faculdade de Direito São Francisco faz, muito menos que a Faculdade de Direito daqui faz. Né? Então, assim, dentro da ECA, é uma das maiores unidades que tem, são vários departamentos. O departamento de jornalismo não sabe o que o departamento de comunicações e artes que tem, do comunicação faz, artes cênicas. Cada departamento lá tem o seu laboratório de rádio e TV, né? Sendo que podia ter uma grande central. Então, assim, esse pensamento positivista de Augusto Conte está muito marcado. Nós estamos numa universidade que ela não é una, ela não tem unidade. Cada um faz alguma coisa, cada um tem os seus recursos e está tudo bem. E as disciplinas, pior ainda. No papel, a gente diz que temos ali, pensamos a disciplina como um todo, mas não é verdade. Cada professor dá aquilo que lhe convém, né? E as disciplinas, elas não se dialogam. Elas são disciplinas, de fato, compartimentalizadas. Então, nós temos essa realidade dentro da universidade, essa realidade dentro do jornalismo também, né? O jornalismo, no dia a dia, ele é todo marcado por editorias, né? Editoria de economia, editoria de política, tudo separado. Né? Então, nós temos uma sociedade que é muito marcada por esses elementos separados. E quando você começa a trazer a questão das diversidades para dentro da disciplina, é um grande desafio. Eu comecei a trazer a questão das diversidades, primeiro a diversidade negra para dentro, quando eu comecei a dar jornalismo. Eu fui professor da Unesp em 1995. Eu coloquei dentro da disciplina de jornalismo especializado a questão étnica. Depois fui colocando a questão homoafetiva, depois a questão da mulher. Olha, eu vou te dizer que teve uma reação muito forte, principalmente de alunos naquele momento. Aí depois, hoje, quando eu dou uma olhada e vejo que essa questão já está mais consolidada, né, eu falo, poxa, o começo foi muito difícil. Não foi fácil
trazer essa temática para dentro do jornalismo. A questão das terminologias. Então, assim, isso em 1995. Eu participei de um congresso, era um congresso internacional, e eu estava apresentando trabalhos sobre isso. Como o jornalismo cobre, eu até chamava naquela época grupos minoritários. E aí eu estava apresentando trabalho, uma pessoa no meio da plateia levantou, e eu estava falando sobre a questão, ainda não era chamada LGBT, era a questão gay, como é que ela estava sendo tratada dentro da imprensa. E eram pouquíssimas matérias. Uma pessoa levantou da plateia e falou, o que você pensa que é para você trazer esse tema aqui? Desse jeito. Né? E eu estou falando de 1988. Né? Então, houve um avanço, houve um grande avanço. Foi fácil? Não foi fácil. E assim, eu estou me colocando aqui, mas tem os meus professores. A Solange Cosseiro, por exemplo, é uma antropóloga, historiadora. Ela foi uma das primeiras professoras da USP a trazer para dentro da comunicação a questão do negro. Ela pagou um alto preço na carreira dela por causa disso, que as pessoas, os colegas tinham reação. Era um tema que não era muito colocado. Que, no entanto, ela foi minha orientadora de mestrado na época. Ela era a professora que mais tinha alunos negros do mestrado, na pós-graduação. Um deles é o Joelzito Araújo, que foi orientando dela, que é o cineasta premiado aí. Então, assim, mas houve muita resistência. Então, é uma história lenta, né, da USP. A USP só colocou cotas recentemente, né? Então, assim, ainda é um processo muito lento, né? Então, nós temos um longo caminho ainda a percorrer, né? Quantos professores? A USP tem 6.000 professores, mais ou menos. Cerca de 6.000. Sabe quantos são negros? 120. Pesquisa recente. De 6.000 professores que a universidade tem, aproximadamente, 120 são negros. Então, assim, eu tive em toda a minha formação, desde do pré-primário até agora, né? Eu só tive um professor negro, que foi o professor Cambiganga, da USP, dentro da pós-graduação, que eu fui fazer uma disciplina dele. Então, durante toda a minha formação, eu tive um professor negro, e mesmo assim, ele é africano, né? Já aposentado, inclusive ganhou ganhou em 2018 o prêmio de Direitos Humanos da USP. Então, assim, e o Brasil é o segundo país mais negro do mundo. O primeiro é a Nigéria, logo depois vem o Brasil. Alguma coisa está errada. Né? E que narrativa, já que você tocou em narrativa, que narrativa é essa que está sendo contada? É porque quando eu falei narrativa, na verdade a narrativa foi usada primeiro por você, né? Exatamente. E me interessa muito, porque eu perguntei dos elementos, né? Porque a questão da definição, da narrativa, você já colocou a questão da definição, as histórias, né? Eu tenho uma preocupação, sempre tive, assim, a ideia de você identificar, falando de jornalismo, né? Como o jornalista identifica o sujeito das suas matérias, né? Exato. É curioso, porque às vezes uma pessoa branca, assim, tal, assim, é um empresário. Assim, eu não sei o que é empresário, tenho minhas dúvidas do que é empresário. Ou uma dona de casa. E aí, ou estudante também. E aí, quando você vê um jovem negro, daí já não é um estudante, é um bandido. Exato. Então, existem as palavras que vão ser identificando essas pessoas. O próprio jornalista já coloca essa identificação mudando a classe social, mudando assim, o que pesa mais, ao menos me parece, sempre que eu vejo. Eu até me pergunto às vezes, como que, se acontecesse alguma coisa comigo, né, sei lá, já me perguntei assim, se houvesse um acidente, como é que me identificariam? Como professora, como mulher, como dona de casa, porque o jornalista diz o que quer. Essa é a minha
preocupação, uma Exato. indagação. Inclusive, é interessante isso que você está falando. Por exemplo, quando tem um caso de apreensão de drogas com uma pessoa, se é uma pessoa negra, já é, independente da quantidade, é classificada como traficante. Exatamente. Quando é uma pessoa branca de classe média, é chamado jovem. O jovem foi pego com uma quantidade de... inclusive, aconteceu essa semana um caso de um rapaz, teve aquele caso, o rapaz negro que teve aquele surto, né, lá na ponte Rio-Niterói, né, e que levou, inclusive, o tiro lá e as pessoas comemorando. Então, você vê o quanto que essa sociedade está adoentada, né? E teve acho que foi no dia seguinte, teve um caso de um rapaz que ele surtou também e quis sair esfaqueando as pessoas, e ele foi colocado dentro do carro da polícia, não atrás, na frente. E o policial passivo frente a ele, e ele tendo as crises dele e tudo mais. Um rapaz branco de classe média. Então tem doença. Exato. O outro precisa, um precisa ser exterminado, o outro precisa ser preservado. Eu noto também a questão do jovem, né? Assim, às vezes você tem um jovem de 25 anos, um jovem branco de 25 anos, e um homem de 19 negro. Exato. Por que um é homem e o outro é jovem? Exatamente. Eu não sei como fazer essa determinação. Porque na cabeça desse jornalista, né, ele já tem esses elementos todos colocados. Né? Mesmo quando a gente vai pegar a questão da mulher, hoje utilizando o sobrenome, né, então assim, se você utiliza o sobrenome, suponhamos, da mulher, que não a identifica como mulher, e ela tem um alto cargo, as pessoas acham que é um homem, né? Que não é uma mulher. E isso começa pelos contos infantis, né? Então, assim, você tem uma mulher totalmente fragilizada nos contos infantis. Até hoje eu não entendo porque a Rapunzel, que tem os cabelos grandes, ela precisa jogar as tranças para o príncipe subir, e sendo que ela podia amarrar em qualquer lugar lá e ela mesma descer. Porque ela não saiu, né? Porque ela não saiu, né? E são esses contos infantis que são o tempo todo contados. Né? Inclusive, se fala muito da violência contra a mulher, né? Então, entra a grande questão, né? O príncipe encantado tem o direito de beijar uma bela adormecida, né? Que é o que aconteceu na USP o tempo todo, né? As meninas se embebedavam, eles drogavam, iam lá e faziam sexo com elas sem um consenso. Só que os contos infantis falam isso, né? O príncipe vai lá e beija a bela adormecida, né? E está tudo bem. Então, a gente tem uma sociedade em que essas questões elas são colocadas o tempo todo e são legitimadas nos contos infantis, nas relações que são colocadas. Né? Então, assim, nas atividades dentro de casa, né? Nos programas de televisão que vão enfatizar que a mulher tem um papel. Por exemplo, eu nunca consegui entender por que as mulheres aceitam esse papel de serem multitarefas, né? Então elas dão conta do trabalho, elas chegam em casa, vão cuidar de filho, vão alimentar, vão levar, falta o trabalho para poder levar o filho, o marido não tem nenhum desses compromissos. E aí você tem uma sociedade que vai enfatizando isso como se fosse positivo. Aí coloca o seguinte, tá vendo como a mulher ela tem um sexto sentido? Tá vendo como ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Tá vendo que o bebê deu um suspiro no berço, ela consegue levantar? Quando você fala que isso é biológico, acabou. Você está levando essa mulher a aceitar a opressão que ela é submetida, né? Eu só queria fazer uma pergunta, assim, né? Aliás, duas perguntas, não posso fazer rapidinho? Uma a questão assim, da África, quando a gente fala da África, se a África é uma África... quando a gente fala da África, a gente não diz o que é África, né? Porque fala África... Parece país, né? E a África é um continente 55 países. Muito diverso, né? Com uma diversidade grande, que tem várias línguas, né? Exato. E a gente não sabe exatamente. Então, nós não tinha comentado, né, desse trabalho, dessa intersecção com a África, e a gente não conhece a África, a gente não
pesquisa, a gente nem viaja para a África. Então, nós temos toda uma cultura de ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, e a gente tem medo da África. Eu acho que essa é uma ideia que precisava ser... Precisa ser refeita, né? E isso é uma coisa nossa, não é exatamente... os italianos não, eles vão para a África toda hora. E aí nós não vamos para a África. E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisava pensar, né, nesse sentido. Eu não sei se você quisesse comentar. E por outro lado, eu também queria, não sei se não vai talvez não dê tempo, mas só para uma reflexão, essa coisa também dos contos de fadas e de como uma mulher me parece que é uma mulher de classe média. Porque uma mulher, as mulheres de classes sociais mais baixas e vindas de uma classe social, vindas de escravos, né, de pessoas que foram escravizadas, outras classes, eu vejo porque eu conheço algumas pessoas nesse sentido, mas não são exatamente essas mulheres que a gente vê nas novelas, né? Vão tirar um padrão como as novelas fossem a representação da classe média brasileira. Exato. Mas não me parece que são as mesmas mulheres. Não são. Verdade? Por exemplo, se você for olhar na realidade brasileira, os dados estatísticos, é que as mulheres negras, né, elas são arrimo de família e muitas vezes elas criam seus filhos sozinhas. Então elas são arrimos de família, elas têm que dar conta daquilo, muitas vezes abandonada pelos seus companheiros. É uma mulher que as populações mais na base da pirâmide vão trabalhar como domésticas, que até algum tempo atrás não tinham nenhum reconhecimento como trabalhadoras, né, nem carteira assinada. Aí teve um processo e agora voltou, né, recuou, né. Elas são as neo-escravizadas, né. Uma mulher, por exemplo, que ela não tem a sororidade, né, da mulher branca que é a patroa dela. Então, assim, que essa patroa, ela vai reclamar da jornada de trabalho, se tá mais curta, ela quer alongar, do salário que ela vai receber. Se o filho ou o marido assediam essa mulher negra, empregada doméstica, dentro da casa, e ela vai reclamar, ela que vai para o olho da rua. Então, é uma mulher que acaba sofrendo muito. E eu acho que junto dela tem a mulher indígena, né, que sofre estupros, violência seríssima e uma alta taxa de suicídio, né? Então, assim, as mulheres não são todas iguais. E aí, mais uma vez, falando narrativa, quem está contando essa história, que está aí nos meios de comunicação e tudo, é a história dessa mulher branca. E que também sofre um processo de violência, né? Então, assim, ela também sofre, mas ela tem uma série de outros privilégios, né? Que, por exemplo, as outras mulheres não têm, que a mulher mais pobre, que a mulher negra pobre, que a mulher indígena pobre acabam não tendo. Então, exatamente, e a violência que ela sofre. Inclusive, dentro da estrutura social de poder, né, você tem o homem negro, ele vem abaixo da mulher branca. Se você for reparar o caso de violência contra a mulher, por exemplo, o homem negro ele é violento em relação à mulher negra. Mas você pode ver que são raríssimos casos do homem negro agredindo a mulher branca. Já reparou nisso, em dados estatísticos? Então, assim, porque dentro dessa estrutura de poder, né, você tem lá o homem branco heterossexual, rico, né? Depois vem a mulher branca, rica, né? Aí você tem um homem negro, né? Você vai ter a mulher negra e você vai ter a mulher indígena, né? Então, e quando você cruza questão de classe social é um elemento importante, mas ele não supera, a classe social, por exemplo, ela não supera a questão do racismo, a questão da homofobia. Então, suponhamos, um indivíduo, vamos imaginar, não quero me colocar como exemplo, né, mas, por exemplo, eu fico muito mais suscetível a sofrer um processo, um racismo dentro da USP, do que, por exemplo, um colega branco. E principalmente se não conseguirem me identificar como um docente da universidade. Né? Aliás, que é muito comum, às vezes, chega uma pessoa no departamento ou qualquer coisa,
passando no corredor assim, né, confunde com tudo, menos com a possibilidade de ser um professor. Né? Então, a questão da ascensão social, por exemplo, ela não elimina o racismo. Pelo contrário, um indivíduo, suponhamos que, vamos supor, um negro rico, né? Se ele estiver entrando dentro do hotel 5 estrelas, ele pode ser interceptado pelo segurança. E isso aconteceu no Brasil, foi lá em São Paulo, um congresso de neurocientistas, o maior neurocientista da história dos Estados Unidos. Estava a comissão organizadora esperando ele, que ele era o palestrante. Ele estava com vontade de ir ao banheiro, ele entra no hotel e vai para o banheiro, e o segurança vai atrás. Né? Acho que é o Pitiguinha. Você estava lá? O Pitiguinha tem uma história parecida, né? Acho que o Pitiguinha tem uma história parecida. E ele até depois comentou, e ele estava na mesa principal, e aí ele até comentou que as pessoas organizadoras do evento deveriam se envergonhar, porque olhando em volta, esse seminário ele ocorre em um dos hotéis mais chiques de São Paulo. Isso, é o Maxud, eu não sei, é um hotel que fica ali no... Perto da Paulista. Exato. E aí ele comentou que as pessoas deveriam se envergonhar de olhar para aquele evento e não ter praticamente nenhum estudante negro, porque as inscrições são muito caras. E a partir daquele momento, o IBC Crim fez uma parceria com o Guelé-10, e aí, por exemplo, eles dão cotas para os estudantes negros participarem do seminário. A partir daí, só para começar. Exato. E Guelé-10 é Instituto da Mulher Negra. Sim, o Instituto da Mulher Negra. E, rapidinho, professor, só para complementar o que o senhor estava falando, dessa pirâmide das mulheres negras ficarem sempre na base, né? As mulheres negras ficam também na base dessa pirâmide com relação à educação, né, com relação à saúde e com relação ao salário também, que as mulheres negras são as que recebem os piores salários. Exato. Né? E são as que mais sofrem também com violência doméstica. Porque mesmo com a Lei Maria da Penha, as mulheres negras continuam sofrendo muita violência doméstica. Exato. E a gente precisa repensar bastante nisso, né? É muito complicado. Eu acho que essas temáticas a universidade tem que tratar. Eu acho que tem áreas centrais nisso. A área do direito, ela tem que tratar isso, né? Ela tem que ver essas diferenças. Acho que tem que resgatar essa pesquisa do Sérgio Adorno sobre o comportamento de juízes, né? Aliás, que juízes, assim, a gente fica meio abismado, né, de ver o que está acontecendo, né? Acho que é um momento muito ruim para o direito. Se é um momento ruim para o jornalismo, acho que é um momento ruim para o direito também, né? Eu nunca fiquei tão descrente do poder judiciário, da justiça, né? Eu assim, não acredito muito na justiça, não. Acho que ela chegou no limite da vontade de pequenos imperadores, né? Como também eu não acredito mais no jornalismo, nesse jornalismo que está aí. Bem, é um momento, nós estamos passando por um momento de mudanças, né? Só para também pontuar que a professora Gislene Aparecida, ela não retoma essa pesquisa do Adorno, porque ela não está lidando exatamente com os tribunais de júri, mas ela tem uma pesquisa em que ela fala como o judiciário ele analisa os crimes de racismo, que a tendência dos tribunais é sempre de desqualificar racismo para injúria. Exatamente. E como os juízes enxergam essas demandas. Então, as pessoas negras chegam com a demanda de racismo, e aí os juízes falam, não é racismo, é um caso de briga de vizinho, então desqualifica para injúria, e isso implica a forma com que as pessoas também enxergam o judiciário. Exatamente. Né? Essa descrença das pessoas negras com relação ao judiciário. Exato. E agora, eu acho que para reverter tudo isso é só a gente mesmo que está dentro da universidade, fazendo pesquisa, né? Propor novas mudanças, né? Não dá para os cursos continuarem do jeito que estão, né? Já começa que em uma sala de aula os nossos rituais de aulas, né? Assim, 4 horas seguidas de uma aula para um aluno, uma geração, né, que mal presta atenção por 15 minutos nas coisas, né, que utilizam muito as tecnologias, né, e a sala de aula ainda é um lugar, um espaço
muito conservador, né? Muito distante do aluno. Todo dia, quando eu entro em sala de aula, eu utilizo muito recursos de multimídia, né? Para tentar aproximar um pouco do cotidiano das pessoas. Né? Até o cinema reduziu uma coisa, e as salas de aula ainda continuam sendo aquele espaço, a questão da nota ainda continua sendo o elemento mais importante. Né? Muitas vezes um aluno que tira 10, ele não é tão bom quanto um que tirou às vezes 6, 7. Né? E a gente cria notas, a gente quer o aluno muito bem comportado. Né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento, ou a gente muda, ou vamos ser engolidos. Vamos ser mudados. Exatamente. Ou mudamos ou vamos mudar conosco. Exatamente. Então, eu quero agradecer, né, a presença da Inara, do professor Nuno, que sempre me convida, do professor Ricardo, por esse mais esse encontro do ciclo de conferências do futuro do Brasil, porque são temas, né, importantes que a gente precisamos pensar, precisamos refletir, pesquisar, mostrar as evidências, para que as transformações sejam transformações melhores para a sociedade como um todo, porque que está se transformando, mas para que lado vai essa transformação, eu acho que depende do nosso trabalho, né? Do nosso trabalho como pesquisador, como professor, como estudante, né? Como cidadão. Então, ou a gente muda, e a gente está experimentando isso, né? Porque tem os atuais que estão compondo o governo, né? Eles estão fazendo uma cruzada contra as universidades, né? E é interessante que a gente está enfrentando agora uma realidade muito dura, que a sociedade, apesar de produzirmos muito para a sociedade, né, as pesquisas elas têm uma função social, né, mas a sociedade não nos conhece. Né? A sociedade acaba achando que aqui não é produzido nada. Né? Então, a culpa talvez seja nossa também, de não estar mostrando para a sociedade que estamos produzindo, de valorizarmos a extensão, né? Eu acho que também seria uma nova conversa, né? Exatamente, dialogar com a sociedade. Porque a gente também pode não estar ouvindo o que a sociedade está aqui. Né? Nós não estamos exatamente, ouvindo, né? Porque eu volto naquela questão, né? Nós não estamos pensando o que é a ciência brasileira, né? Nós somos com um olhar muito para fora.